Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa 10ª aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre o processo de leitura de textos e inferências socioculturais. Bom, e para iniciar, aqui nossa aula, eu trago uma pergunta para vocês, uma reflexão. O que é texto? Muitos vão já imaginar e já dizer que texto é um conjunto de palavras, é um texto. Bom, texto é mais do que isso, né? Então, primeiramente, texto ele não é um mero conjunto de palavras, tá? Não basta ter várias palavras ali para ser um texto. É preciso, que essas palavras elas transmitam uma informação dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, a placa, de trânsito que indica, o pare, só tem ali uma palavra e ela indica ela transmite uma informação, um comando. Então, aquela placa pare, ela é um texto, né? Assim como todas as outras placas, mesmo aquelas que não contêm uma linguagem verbal, né? Mesmo aquelas que possuem somente imagens, também, são consideradas texto. Gestos, sons também são textos, desde que estejam transmitindo uma informação, e estejam dentro de um contexto comunicativo, ok? Então, seguindo aqui a nossa reflexão, e leitura? Qual a sua concepção de leitura? O que é uma leitura? Leitura seria só decodificar, decifrar? Bom, existe, o processo de alfabetização, perpassa, por essa questão de decodificar as letras, mas quando nós nos referimos, a esse termo leitura, é muito mais do que simplesmente decodificar, as letras, o som e as sílabas, Trata-se aí de uma compreensão do que se está lendo, E o processo de leitura perpassa primeiramente pela compreensão, que é a análise do que está escrito no texto, Ali é quando a gente fixa, nos elementos que estão escritos ali no texto, a intenção do autor, E perpassa também pela interpretação, que é o entendimento do leitor, sobre o texto. Aí vai além do que está escrito, requer inferências, que é o que eu vou falar com vocês aqui agora, Nós fazemos inferências o tempo todo, tá? Não só com os textos lá na sua prova, Nós fazemos inferências com conversas, no nosso dia a dia, diálogos, quando estamos nos comunicando com as outras pessoas. Quando estamos assistindo televisão, ouvindo noticiário, nós fazemos inferências, Eu trouxe aqui um exemplo simples para vocês entenderem esse processo, tá? Esse processo da compreensão, do texto com elementos que estão ali presentes e esse processo da inferência, ok? Então, um exemplo. Em um diálogo entre amigos, após saírem do cinema, Lucas pergunta para o Paulo: vamos pedir uma pizza? Comecei um regime esta semana, mas pode ser outra coisa? Bom, então, pelos elementos que nós temos aqui no texto escrito, nós interpretamos que nós sabemos que aqui, nós temos aí dois amigos, Lucas e Paulo, eles saíram do cinema, eles querem comer pizza, não é? O Paulo, ele diz, que está de regime, mas ele não nega, a pizza, Ele sugere, que pode ter uma outra opção, Então, esses são os elementos que estão aqui presentes no texto, ok? Agora, o Paulo, ele não falou não, Nós inferimos, que ele disse não porque ele falou comecei um regime. Então, pelos nossos conhecimentos socioculturais, quem está de regime não come pizza. Pizza é um alimento bastante calórico, Então, a pessoa que está de regime, ela não come pizza, mas o Paulo, ele não recusou totalmente o pedido, não é? Mas pode ser outra coisa,
né? Então, quando ele diz mas pode ser outra coisa, nós inferimos que ele também concorda, né? Com o amigo que querem fazer um outro programa, né? Após o cinema, né? Que quando o Papa, a partir do momento que o Lucas convidou para, né, o amigo para vamos pedir uma pizza, então quer dizer que ele quer mais a companhia do amigo, né? Além do cinema, ok? Então, perceberam aí o que é a inferência? Então, continuando aqui, a inferência, né? Então, é isso, é quando a gente faz essa dedução, né? A partir de elementos, nós pegamos elementos que estão ali, né? Explícitos, e nós vamos deduzir, né? Informações que não estão explícitas no texto, né? Aquilo que não está escrito ali, aquilo que não está dito, né? É isso, né? Que a inferência entra aí, né? E vocês observaram, né, naquele exemplozinho que eu dei ali da pizza, que para fazer uma boa inferência, nós precisamos ainda de uma bagagem cultural. Né? E o que é essa bagagem cultural? Né? É tudo aquele conhecimento, né, de mundo que você tem. Como que você adquire isso? O que seria, né, conhecimento de mundo? Por exemplo, são os conhecimentos históricos, a história do nosso país, né? O Brasil, você sabe como que ocorreu todo o processo do descobrimento, né? Você sabe o atual momento político que nós estamos vivendo, né? Você sabe os principais acontecimentos políticos que o nosso país passou e quais foram as consequências, né, que isso causou na economia, né, para a população. Conhecimentos de mundo também, por exemplo, aquele exemplozinho da pizza ali que eu dei, né? Exige um conhecimento aí, né, para fazer essa associação de pizza com regime, né? De saber que pessoas que estão em processo de emagrecimento, né, não comem alimentos calóricos, como a pizza, por exemplo. Tá? Então, aqui são alguns exemplos que eu dei de bagagem cultural. Então, bagagem cultural são todas essas experiências, informações, conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo de nossa vida. Né? E nós adquirimos bagagem cultural através de leitura, né? Através de leituras, e eu faço leitura, eu digo leituras de livros, leitura de jornais, né? Vivências, né? Também situações que você viveu, locais que você conheceu, pessoas que você conheceu, histórias que você ouviu, né? Coisas que você estudou, né? Que você pesquisou, investigou. Tá? Então, né, aqui eu trouxe aí mais alguns exemplos de bagagem cultural, né? Né, como eu falei, história do país, história do estado, história da cidade, né? A história de outros países, né? Também a questão da política, né? A questão da filosofia, das atualidades, né? Assuntos. E uma outra coisa também muito importante, né? A gente falar aqui sobre a bagagem cultural, que são as fontes, né? Então, principalmente, por exemplo, aqui nas atualidades. Você ouviu uma notícia hoje em um determinado jornal, né? Então, procurar também outras fontes, né? Não focar somente em um jornal, somente em um meio de vinculação, não. Né? Procurar outras fontes, né? Que vão trazer ali, que às vezes vão trazer informações que às vezes até discordam da que você ouviu, informações adicionais, né? Informações implícitas, né? Ou seja, essas que nós precisamos fazer inferências, elas vão depender aí de pressupostos, né? E de subtendidos, né? Então, pressupostos, né? Pressupostos, né? O que vem antes, ou seja, é essa bagagem cultural, é o que você já sabe, é o que você já conhece, né? Do assunto. E subtendidos é aquilo que você vem a entender, tá? Né, o exemplo lá do diálogo, né? Por exemplo, né, quando essa associação, né, da palavra pizza com regime, né? A gente, devido aos nossos pressupostos, né? Nós subentendemos que isso foi um não que ele deu, né? Para vários... Por que é importante essa bagagem cultural, né? Porque
sobre vários assuntos, né, que surgirem lá no texto que você está lendo durante a sua prova, né? É importante que você tenha esses pressupostos, é importante que você tenha uma bagagem cultural acerca daquele assunto que está discutido ali. Isso vai fazer a diferença no entendimento do seu texto, né? Então, muitas vezes, por exemplo, se você não tem um conhecimento histórico do seu país, né? Vamos supor que do Brasil, você não tem um conhecimento histórico, se às vezes cai um texto lá na prova, né, com textos ali, algum texto baseado na história, algum texto político, né, história e política andam bem juntas aí, e você não tem ali um conhecimento, né, nenhum, digamos assim, né, nenhum, ou pouco, né, conhecimento, você às vezes vai ficar um pouco perdido, você não vai conseguir fazer inferências, então isso vai influir ali na sua interpretação, né, essa sua interpretação, você não vai conseguir fazer uma interpretação muito boa, porque você não tem pressupostos o suficientes para subentender, né? Agora, se você tem aí uma bagagem cultural, né, histórica, artística, né, bem rica, né, qualquer assunto que surgir ali, né, você vai ter uma facilidade de fazer essas inferências, entende? Você vai ter aí, né, esse pressuposto o suficiente para subentender, né, sobre qualquer assunto que está ligado ali. Trouxe aqui uma charge, né, para nós fazermos uns exercíciozinho aqui, tá? Nós temos aí, olha a imagem, é o Cristo Redentor, né? E então lá em cima tá escrito: Cristo Redentor é eleito uma das maravilhas do mundo, né? E as falas ainda do Cristo Redentor. Ganhar essa eleição foi fácil. Difícil é sobreviver a todas essas balas perdidas todos os dias. Nem as pirâmides aguentariam. Então, veja, e ali, né, nos desenhos tem as balas ainda dos tiros, né? Então, inferências que nós podemos fazer aqui, né? Quando ele diz ali, olha, foi eleito, né, uma das maravilhas do mundo. Depois aí fala, nem as pirâmides aguentariam. Né? Você fala, pirâmides, que pirâmides? Então, se você tem um conhecimento ali, né, de mundo, né, sua bagagem cultural, você sabe que as pirâmides do Egito, elas são uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, essas pirâmides aí está se referindo às pirâmides do Egito, né? Outra inferência aqui que nós fazemos, o Cristo Redentor está ali com um colete, né? A prova de bala, várias balas, né? Ali, né? Próximo dele, e ele também ainda diz, né? Que sobreviver a essas balas perdidas todos os dias. Então, a principal inferência que nós fazemos desse texto é que, né? O Rio de Janeiro, né? A cidade onde se localiza o Cristo Redentor, é uma cidade extremamente violenta, tá? A inferência que nós fazemos, devido à imagem, né, que nós temos. O bom da charge é isso, né, que ela traz, além do texto verbal, ela traz também elementos não verbais, né, ela traz a imagem que ajuda bastante esse processo aí. E a inferência, né, principal que nós fazemos aqui é de que Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, né, né, casos de tiroteios, né, muito frequentes, tá? Então, eu trouxe agora para vocês algumas dicas, tá, de análise textual, né, para melhorar aí, né, todo o seu processo de leitura, de compreensão e de inferências, tá? Então, o primeiro é ler o texto 2 vezes, tá? Porque a primeira leitura que nós fazemos, né, nós focamos muito ali no que está dito, né, nos elementos que estão ali presentes. E na segunda leitura, já é uma segunda leitura que nós vamos fazendo as inferências. Observar a relação entre os parágrafos. Se um está contradizendo o que disse no outro, ou se está complementando o que disse no outro, tá? Sublinhar em cada parágrafo a parte ou a palavra mais importante. Escrever ao lado de cada parágrafo ou estrofe, né, se for um poema ou letra de música, a ideia mais importante contida nele. A data de publicação do texto,
E além da data de publicação, também o local que foi publicado. Por quê? A data de publicação, você já vai ter uma noção do que estava acontecendo no mundo, ou na cidade, ou no estado, naquela época, naquele ano, tá? Então, por exemplo, se é um texto ali que foi publicado, um texto ou uma charge que foi publicada em 2005. Então, você faz uma busca lá na sua memória. Peraí, em 2005, o que aconteceu de importante a nível mundial ou a nível nacional? Era ano de eleição, né? Enfim, você vai, né, fazer essa busca. Então, essas informações, né, já vão te ajudar aí na inferência. E o local que foi publicado também, tá? Porque às vezes foi publicado em um determinado jornal, né? E você sabe como que é aquele determinado jornal, ele tem um recorte crítico, né? Enfim, ou foi vinculado em um jornal que é de muito fácil acesso, tá? Então, isso também vai te direcionar. E 6, ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender a intenção de que foi pedido, né? Desculpa, teve um errinho aí, a intenção de que foi pedido. Circular o comando principal, por exemplo, essas palavrinhas exceto, correto, para não ocorrer, né? Não acabar levar a você a ter um erro. Bom, gente, então, por hoje é só, né? E não se esqueçam aí de enriquecer a bagagem cultural de vocês, né? Aí muito com a leitura, diferentes fontes, né? Ouvir, assistir, né? Diferentes noticiários, né? Procurar, né? Hoje nós temos muito fácil acesso à internet, a YouTube, procurar pesquisar, né? Sempre se manter atualizado também, né? Pesquisar fontes passadas. Às vezes tem algum acontecimento muito importante do passado que você não estudou muito claramente, não entendeu muito bem, né? É o momento aí de correr atrás, né? E procurar saber, sempre saber mais, tá? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.